Com qual objetivo? Proteger o recém-nascido da coqueluche, a cada gestação. Um paciente de 2 meses e 15 dias é admitida com tosse, coriza, obstrução nasal a 12 dias, evoluindo com crises paroxísticas de tosse, associadas à cianose desde o dia anterior, a um dia. A mãe negava febre e referia estado geral preservado. Calendário vacinal adequado pelo PNI. Durante o exame, apresentou um quadro de paroxismo e cianose com duração de 8 minutos. A criança tossiu, ficou cianótica por 8 minutos. Essa tosse, essa cianose. Raio-X discreto infiltrado intersticial, hemograma com 42 mil leucócitos e 70% de linfócitos. Qual é a opção terapêutica? Esse quadro descrito aqui é o quê? Uma coqueluche, um lactente. Ele tomou a vacina com 2 meses, mas não foi suficiente. Até fazer resposta demora. Como é que eu trato ele? Eu hidrato, eu faço oxigênio e eu faço qual antibiótico para ele? Macrolídeo. Pode ser azitromicina. Letra E. Entre as opções que a gente tem aqui, azitromicina. Letra E. Com relação à coqueluche, assinale o correto. Imunizações ativas produzem imunidade permanente. A vacina produz imunidade permanente? Não. Encefalopatia é a complicação mais frequente. Pode acontecer, mas não é a mais frequente. Tenho apneia, tenho crise de cianose, tenho gaspe intermitente. Tenho? Tenho, principalmente no lactente. Então essa está certa. Sulfa é o antibiótico de escolha para menores de 2 meses. Não, ao contrário. Para maiores de 2 meses é uma opção. Prematuridade constitui contraindicação para vacinas com células inteiras? Não, não constitui. Eu posso fazer a DPT normal para aquele que foi prematuro, sem problemas. Voltando agora para a DPT e para os seus eventos adversos, reforçando que quando eu falo de eventos adversos, eu estou falando da pertussis. Reações locais, febre e principalmente reações ao componente pertussis, que podem ser febre alta, irritabilidade, choro inconsolável. O que é um choro inconsolável para um pai, para uma mãe? Um choro de 1 minuto já é um choro inconsolável. Mas do ponto de vista técnico, chamaria até de burocrático, é um choro que dura pelo menos 3 horas. Pô, imagina seu filho chorando 3 horas seguidas. É algo que pode acontecer até de forma frequente com a vacina celular do pertussis. Ou febre alta, convulsões, qualquer convulsão até 3 dias depois, até 72 horas da vacina, posso associar como evento adverso do pertussis. Síndrome hipotônica hiporresponsiva, que a criança fica hipotônica e não responde, como diz o nome aqui. É como se fosse uma convulsão, é um acometimento do sistema nervoso central. Nas primeiras 48 horas, tem que associar o componente pertussis. Encefalopatia, que seriam convulsões repetidas, pelo menos 2, e uma alteração de comportamento que dure mais do que 24 horas. Isso, dentro da primeira semana pós-vacina pertussis, eu tenho que considerar como encefalopatia. Todas essas alterações são possíveis. E elas estão aqui na ordem de aparecimento. Vai ser muito menos comum a encefalopatia do que a febre. Como é que eu lido com essas complicações? A criança teve na vacina de 2 meses, que incluiu a vacina do pertussis, febre muito alta e irritabilidade. Ou teve um choro inconsolável. Posso fazer a celular na próxima? A DTPA, fazer a celular? Posso. Mas o Ministério da Saúde não vai pagar para você fazer. Não vai te dar essa vacina. Pelo Ministério da Saúde, esse tipo de alteração se combate com dipirona ou paracetamol. Então, na próxima vez que for tomar a vacina, 1 hora antes, toma dipirona. E pode repetir 5 horas depois da vacina, 6 horas depois da primeira dose. Então, você vai combater com analgésico e antitérmico, só. Posso fazer a celular? Pode, mas o governo não vai te dar essa vacina. Você pode pagar, mas o governo te dá em outra situação. Se houve convulsões ou síndrome hipotônica hiporresponsiva, convulsões até 72 horas, a síndrome hipotônica hiporresponsiva até 48 horas da vacina, a próxima dose a criança vai tomar no CRI, mas não copie, que é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, que geralmente tem em todos os municípios, vai lá com a justificativa médica para receber a DTPA, a celular. Aí o governo vai te dar, porque teve convulsão ou síndrome hipotônico hiporresponsiva. E se fez uma encefalopatia? Aí a situação é mais grave ainda. A próxima dose
não terá o componente pertussis, nem o acelular. Aí vai tomar a dupla. Como é criança pequena, dupla, infantil, Dzão, Tzão, DT. Mãe leva o filho de 4 meses à consulta no posto de saúde e relata que ele apresentou crise convulsiva tônico-clônica logo após ser vacinado aos 2 meses. Ela está preocupada e solicita orientação, pois ele irá ser vacinado novamente. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que contém a orientação solicitada. 4 meses. Que vacina que ele tomou com 4 meses? Tomou a polio inativada, tomou a pentavalente, tomou o rotavírus. Que vacina pode ter gerado a convulsão? Pertussis. Teve convulsão logo depois. Qual é a próxima que ele vai tomar? Ele vai tomar a acelular, ao invés da DPT completa. Existe a penta também, a acelular. Aí é no CRI, não é no posto de saúde comum. Essa pentavalente inclui a vacina do hemófilos, né? A vacina contra o hemófilos, conjugada com o componente proteico para gerar imunidade, ela protege a criança de quê? Para que serve a vacina do hemófilos? Protege contra a epiglotite, contra a sinusite, contra a otite média, contra a conjuntivite? Quando a gente estuda otite, sinusite em criança, a gente vê que o hemófilos tem uma participação importante. E as crianças tomam vacina de hemófilos. Só que o hemófilos da otite, da sinusite, é não tipável. A vacina não ajuda nada. Mas a vacina é espetacular porque ela protege contra a doença invasiva pelo hemófilos tipo B. Meningite, principalmente, epiglotite, que está aí, letra A, pneumonia necrotizante, mas principalmente a meningite. Então, a vacina do anti-hemófilos tipo B reduz a doença invasiva, com destaque para meningite, recomendada em menores de 5 anos, feita em 3 doses da pentavalente, 2, 4 e 6 meses. Para quem tem asplenia e imunodeficiência, é interessante fazer um reforço depois de 1 ano. Crianças entre 1 e 5 anos que não tomaram no primeiro ano de vida devem fazer uma dose. Crianças entre 1 e 5 anos que têm uma asplenia, uma anemia falciforme, que o baço funciona mal, uma asplenia funcional, já tem mais de 1 ano, não tomou hemófilos, toma 2 doses. Mas se a criança é imunocompetente, passou de 1 ano, toma uma dose só. Então, normalmente toma-se 3 doses, 2, 4 e 6 meses na penta. Não tomou, esqueceu. Passou de 1 ano, toma uma dose só. Se tiver alguma imunodeficiência, 2 doses. Eventos adversos, reação local, febre, pouca coisa. Agora a gente entra na vacina da polio, que é uma vacina que teve muitas modificações na sua programação nos últimos anos. O marco da doença é uma paralisia assimétrica e a vacina deve combater o poliovírus 1, 2 e 3. A vacina muito eficaz que liderou o marketing, né, das vacinações aqui no Brasil é a vacina oral contra polio, com vírus vivo atenuado, Sabin e a gotinha, né? São 2 gotas, 2 gotinhas, 0,1 ml. Ela surgiu um pouco depois da Salk, que é inativada, alguns anos depois, uma em 55, outra em 61. E quais são as vantagens da Sabin, da oral? Primeiro que é muito fácil de dar, né? 2 gotinhas. Então, para você recrutar o pessoal para fazer vacina, tem um agente de saúde, tem alguém que é, altruísta, eu quero participar da campanha de vacinação, quero ajudar. Então vamos lá, conta aí. 1, 2, tá bom, já pode participar. Está aprovado, pode entrar. Já a IPV, que é a injeção, tem que saber da injeção, é diferente. Tem baixo custo, a produção em larga escala tornou essa vacina muito barata. Dá uma imunidade duradoura e dá uma imunidade local no trato gastrointestinal, que é por onde entra o poliovírus, pelo tubo digestivo, dá uma imunidade local espetacular, que a inativada não dá. E mais, talvez o detalhe mais importante, vantajoso da oral contra polio atenuada, é que ela é eliminada nas fezes. E aí, se você vacina, por isso existem as campanhas contra polio a cada 6 meses. Um pai mais relaxado, uma família que negligenciou a vacina ou que não pôde levar, enfim, uma comunidade de 100 crianças, 80 delas vão à campanha, tomam vacina no mesmo dia. E elas vão disseminar pelas fezes. E criança brincando, transmissão fecal oral é fato, vai acontecer. Aquelas 20 que não foram tomar vacina vão ser imunizadas de forma indireta, pela vacina que o amiguinho tomou. Então essa imunização coletiva só acontece com a polio oral. Então campanha, se fosse com a inativada, não teria sentido.
As campanhas que ainda existem são com a polio oral. O último caso no Brasil, ó, data de muito tempo, de 89. E esse gráfico que mostra a incidência aqui no Brasil, mostrou uma incidência maior, começando de novo, tinha praticamente acabado a polio. Aí a polio começou a voltar, porque a taxa de cobertura vacinal tinha diminuído. Quando a taxa chegou próximo de 100%, a doença ó, desapareceu completamente. A cobertura atual é próxima de 100%. As pessoas levam no Zé Gotinho. O brasileiro, ele vai na vacina, ele gosta. É importante. Agora, o evento adverso mais indesejado, mais temido, embora raríssimo, é você fazer uma vacina atenuada e a pessoa ter a doença. É uma doença bem ruim, é uma paralisia. Então, a paralisia flácida pode acontecer. Em termos estatísticos, é um caso para cada 13 milhões de doses. Eu já falei como evita isso. Eu ensino isso para os meus pacientes. Você vai vacinar. Você pergunta, quantas doses já deu hoje? 12 milhões, não, então 999. Então não quero, porque já está chegando a 13 milhões, então pode me pegar. É uma ideia. Mas ao contrário do que eu pensava, antes do modelo novo que a gente tem, se faziam a vacina do Sabin, a oral, com 2, 4, 6 meses de reforço, com 15, reforço entre 4 e 6 anos, e todas as campanhas, a cada semestre nos primeiros 5 anos. Então eram 15 doses de Sabin. Eu pensava, pô, cada vez mais vai aumentando o risco de ter uma paralisia pela vacina. Mas não, o grande risco é na primeira dose, que você não tem anticorpo. Depois disso, você já tem anticorpo. Então, o pouco anticorpo que você tem, é lógico que você precisa de cada reforço para formar uma imunidade boa. Mas a pouca imunidade que você já tem com as doses anteriores é suficiente para evitar uma doença pela vacina. Então, o grande risco é na primeira dose, ao contrário do que eu imaginava. Então, a OMS recomenda a OPV, apesar desse risco, menor custo, áreas de condições sanitárias precárias, uma necessidade de barreira mucosa adequada, então, mais a imunização coletiva. Então, não tem contraindicação absoluta. Agora, paciente imunodeprimido não deve tomar. Contactante de paciente imunodeprimido também não é bom tomar, porque vai levar para casa. Paciente com AIDS, por exemplo, transplantagem de medula, todos esses devem receber a inativada, a IPV. Essa VIP ou IPV, que é inativada contra polio, ela não provoca polio vacinal, ela é inativada, não tem como causar doença. Então, nos países ricos, a OPV saiu do mercado e só tem IPV. O Brasil é aquele cara que não é rico, mas também não está assim, totalmente mal, né? Então, no Brasil é o seguinte, as primeiras 2 doses pelo programa novo são da inativada. É com 2 e 4 meses. E depois, com 6 meses, a oral. Depois, com 15 meses, a oral. Agora, com 4 anos, de novo, também a oral, porque tinha saído, voltou. E mais as campanhas todas que só fazem sentido com a vacina oral. Com o vírus vivo, embora atenuado. Então, as nossas primeiras 2 doses são com a vacina inativada, que já diminui enormemente um risco que era ínfimo, que chegou a próximo de 0. Então, as primeiras 2 doses da polio com a inativada, recomendada aos 2 e 4 meses. A OPV aos 6 meses, reforço aos 15 e aos 4 anos isso voltou, porque tinha saído, voltou. Por isso que eu botei aqui como novidade. E todas as campanhas com a oral. Uma dúvida em relação à OPV. A criança cuspiu ou vomitou. O que eu faço? Dá de novo. Pode dar mais uma vez. Preciso de jejum? Não. Pode ir comendo, só um minutinho aqui comendo essa banana. Não, pode dar gotinha, pô, volta para a banana, tranquilo. Agora, a vacina contra o rotavírus humano é, ou pelo menos era, a principal causa de diarreia aguda grave na infância, no lactente, com pico de incidência entre 4 e 23 meses. Ela é feita com o sorotipo G1 atenuado, mas existe uma pentavalente para o rotavírus que é vendida na clínica particular. Mas essa do G1 aqui é muito boa, porque ela gera uma imunidade cruzada para os outros sorotipos. Então, pelo menos na minha opinião, ela é suficiente. E é a que o governo faz. Faz quando? É 1 ml a dose e faz aos 2 e 4 meses. O grande problema dessa vacina, o grande medo que se tem em relação ao rotavírus, é lógico que a doença é muito grave, então tem que fazer a vacina. Mas algumas décadas atrás, essa vacina foi feita e teve resultados desastrosos. Os lactentes maiores que receberam a vacina, alguns fizeram invaginação intestinal. Tiveram diarreia pela vacina e uma invaginação intestinal.
Então, ela voltou, repaginada, já uma outra vacina, feita de outra forma, mas ainda havia gato escaldado, né? Tem medo da água fria. Então, vamos começar devagar. Então, eles restringiram muito o limite de idade para fazer a vacina. E aos poucos, percebendo que não está acontecendo nenhum problema, esse limite está se expandindo. Atualmente é o seguinte: a primeira dose a gente viu aos 2 meses, a segunda aos 4 meses. A primeira dose, no máximo, até 3 meses e meio. A segunda dose é aos 4. Não tomou, pode tomar até 7 meses e 29 dias. 8 meses já não pode mais tomar a segunda dose. Certo? E aí um dia me perguntaram: professor, se perdeu a primeira dose, está com 4 meses, passou de 3 meses e 15 dias, não tomou a primeira dose, quando é que pode tomar a segunda? Eu falei: como é que é a pergunta? Eu perdi. Não tomou a primeira, quando é que toma? Não tomou a primeira, não vai tomar a segunda nunca. Então, passou de 3 meses e meio, não tomou a rotavírus, já era, não vai tomar mais. Então, a primeira dose, no máximo, até 3 meses e meio. Conseguiu, beleza. A segunda, no máximo, até 7 meses e 29 dias, 8 meses incompletos. Mas o ideal é tomar uns 2 e 4 meses. E se a criança cuspir? Aquele vomitador, vomitou a Sabin, vomitou a rotavírus, o que é? Vomita toda hora. Vomitou a rotavírus, a Sabin pode repetir. Rotavírus, não pode repetir. Faz uma dose e acabou. Eventos adversos, pode levar a febre, pode levar a diarreia. Qualquer febre até 14 dias depois da vacina tem que ser relatada como evento adverso. E qualquer diarreia até 21 dias também. Pode ser por outro agente? Pode, mas você tem que relatar como evento adverso, mesmo que ela apareça até 3 semanas da vacina. Contraindicação: imunodeprimido, pacientes com má formação do tubo digestivo ou com história prévia de invaginação. Agora olha essa questão. Rotavírus é considerado um dos mais importantes agentes causadores de gastroenterite, blá, 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 blá. A vacina foi incluída no calendário de 2019. Pode-se afirmar acerca da vacina do rotavírus. Vamos ao que interessa. Está contraindicada a lactentes, filhos de mães HIV positivo, mesmo assintomáticos, e a aqueles que convivam com pacientes imunodeprimidos. Deve ser repetida se a criança regurgitar ou vomitar nos 10 minutos seguintes à administração. O período para a administração da primeira dose vai de 2 meses a 4 meses. Pode ser administrado simultaneamente a quaisquer vacinas, mas deve-se respeitar esse intervalo com a Sabin, caso não administrada simultaneamente, intervalo de 5 dias. Deve ser administrado exclusivamente pela via oral e está contraindicado em crianças com malformações congênitas do trato digestivo. Então é para marcar o certo, né? Contraindicada em filhos de HIV? Não. Deve ser repetida se vomitar? Não. Pode ser feita até 4 meses? Não, até 3 meses e meio. Pode ser dada simultaneamente com qualquer vacina? Pode. Mas com a Sabin, se não for dado no mesmo dia, tem que respeitar o intervalo no mínimo de 15 dias, idealmente de 30 dias. Ou dá junto, ou dá 30 dias depois. Uma e outra. Então o certo está aqui, contraindicado em crianças com malformações do trato digestivo, está contraindicado. Então, certo, letra E, vamos em frente. Novas vacinas, é muita vacina, né? Que passaram a fazer parte do calendário desde 2010. Pneumococo decavalente, sensacional, diminui a pneumonia, diminui a meningite. Meningococo C. Então, a vacina contra o pneumococo, dada nos postos de saúde, protege contra quantos sorotipos? Porque enquanto o governo entra com uma vacina, o particular entra sempre com uma melhor, né? A do particular tem 13 sorotipos. Para o cara ficar tentado, mais 3 sorotipos, vou gastar um dinheirinho. A do governo é a decavalente, ela tem 10 sorotipos. Quando é que ela vai ser feita? Bem, ela é feita com antígenos polissacarídicos da cápsula do pneumococo, conjugados a uma toxina, uma variante da toxina difitérica, uma proteína. Doses no primeiro ano de vida, 2, 4 e 6 meses, reforço, 1 ano de vida com 12 meses. E a vacina antimeningocócica no Brasil, reforçando isso, a oferecida pelo governo é sorotipo C. Quando é que eu faço? 2 doses no primeiro ano, 3 e 5 meses de vida, e reforço entre 12 e 15 meses, depois de 1 ano. Agora a gente chega na tríplice viral, sarampo, cachumba, rubéola. Vírus vivos, atenuados. A gente vê aí vários relatos do sarampo voltando, né? Lá em 2007, por exemplo, 47 casos no interior da Bahia foram controlados com vacinação de bloqueio. Em 2010, outros casos, e sempre a cada ano, relatos de casos de sarampo. A vacina é preparada
uma cultura de fibroblastos do embrião do pinto. Antigamente ela era preparada com ovo, de fato. E aí, quem era alérgico ao ovo não podia tomar vacina do sarampo. Hoje em dia, com fibroblasto do embrião, do pentelho, do pinto, não tem alergia ao ovo, pode tomar, não tem problema. Cachumba, síndrome clássica parotidite, tem aparecido uns casos de cachumba, pelo menos lá no Rio de Janeiro. Falha, quem não tomou uma segunda dose, por exemplo. E as complicações da cachumba, orquite, pancreatite, meningoencefalite, surdez, pode acontecer. Também, mesma situação, preparem cultura do fibroblasto do embrião do pinto, quem tem alergia ao ovo, pode tomar. E a rubéola, a grande necessidade da vacinação contra a rubéola é evitar a síndrome catastrófica que é a rubéola congênita, que dá catarata, surdez, cardiopatia. Então, vamos fazer. A via subcutânea, 2 doses. Primeira com 1 ano de idade, segunda entre 4 e 6 anos. Era assim. Então, se você pegar uma criança de 8 anos, você vai ver exatamente essa marcação no calendário dela. Por isso que é difícil ver o calendário, o cartão de vacina, né? Que dependendo da idade, é um programa que ela estava seguindo. Porque isso aqui está antigo, isso mudou. Porque surgiu agora a vacina triviral acrescida da varicela, que é a tetraviral. Então, no preparo da introdução da tetraviral, desde 2013, o PNI orientou o quê? Fazer a tríplice viral em 2 doses, 12 e 15 meses. Isso já para preparar. Quando entrasse a tetraviral, que entrou em 2013, 2014, a segunda dose não seria com a triviral, seria com a tetra, com componente da varicela. Contraindicações, então, a tríplice viral. Reação anafilática ao ovo de galinha não é contraindicação, mas é uma vacina de vírus vivo, não aplicar em imunodeprimido, não aplicar em grávida, e se aplicou numa mulher em idade fértil que quer engravidar, quanto tempo ela espera para engravidar depois da vacina? 30 dias. Aí depois ela pode engravidar. Embora o risco seja apenas teórico, não há caso relatado de rubéola congênita pelo vírus vacinal. Não tem caso relatado. Mas tem um risco teórico, é melhor não arriscar. Contraindicação, um paciente que tem usado hemocomponente ou imunoglobulina, anticorpos, eles neutralizam aquele agente vivo, embora atenuado. Então, não vale a pena fazer a vacina quando o paciente usou imunoglobulina ou hemocomponente. E aí, a gente tem intervalos de tempo recomendados com determinado hemocomponente ou imunoglobulina e momento de tomar a vacina com um vírus vivo atenuado. Olha só, se for hemácia lavada, não precisa de nenhum intervalo. Se for sangue total, 6 meses. Se for imunoglobulina intravenosa, 11 meses. Essas datas exatas a gente não precisa ter tanto na cabeça. O importante é saber que se fez imunoglobulina ou hemocomponente, anticorpos presentes nessas substâncias vão neutralizar a vacina e evitar que ela entre em ação. Então você tem que dar um intervalo. Vacina contra a febre amarela, outra vacina que mudou data também. É uma vacina com vírus vivo também, atenuado, via subcutânea, que é feita aqui no Brasil para a população que está em área endêmica ou área de risco. Esse mapa é de 2013, eu procurei novos, já sei o de 2010, igualzinho a esse. Então, não tem um mapa mais novo que esse. Só quem não toma é quem está na área azul, quem está na área verde endêmica, na vermelha, que é de transição ou de risco potencial, quem tem que tomar a vacina contra a febre amarela, primeira dose aos 9 meses. O que eu falei que mudou? Mudou o seguinte, aqui no Brasil faz aos 9 meses e faz a cada 10 anos, para quem está em área de risco. Beleza. Aí no mundo, chegou à conclusão de que uma dose de febre amarela é suficiente para o resto da vida. E o Ministério da Saúde contesta um pouco essa afirmação, porque ele acha que pode haver um booster natural pelo vírus que provoca a febre amarela no mundo, e é por isso que as pessoas ainda têm anticorpos muito tempo depois. Então não é muito seguro ficar sem pelo menos uma segunda dose. Então a recomendação é a seguinte, você é brasileiro, não desiste nunca. Vai viajar para o exterior para uma área de febre amarela. Você tem uma dose da vacina? Está resolvido. Você é brasileiro, não desiste nunca. Vai viajar para uma área endêmica aqui no Brasil. Tem que ter 2 doses. Sacou a diferença? Então o voo internacional é mais tranquilo. Só precisa de uma dose. O voo dentro do país, não. Só que antes era essa recomendação. A cada 10 anos faz um reforço.
Agora não. Agora é assim. O ideal é que nas áreas de risco, a criança tome com 9 meses e tome outro reforço com 4 anos de idade, que será o único reforço da vida dela até novas recomendações, que provavelmente virão aí nos próximos anos. Mas é para fazer só 2 doses, está imunizado, idealmente segunda dose com 4 anos de idade. Agora, se você vai viajar para uma área de risco e não tomou vacina, quanto tempo antes você deve tomar? No mínimo 10 dias antes, se for a primeira dose. A segunda não precisa tanta antecedência. Eventos adversos raros, como é uma vacina de vírus vivo, pode causar doença, febre hemorrágica, óbito, mas é raro. Ainda bem raro. Mais um detalhe da febre amarela. Foram descritos 2 casos em lactentes amamentando, se não me engano, no sul, na região sul do país, aqui no Brasil, que a mãe tomou vacina, o vírus vivo atenuado, e o vírus vacinal passou pelo leite e contaminou a criança, causando doença grave. Então, quem está amamentando pode ser vacinado? Não. Até a criança completar pelo menos 6 meses de idade. E se acontecer de a mulher estar amamentando e tomou a vacina? Tem risco de passar para a criança o vírus vacinal e causar doença? Tem 2 casos relatados, então tem risco provado. Então faz o quê? Está amamentando, tomou vacina da febre amarela? Não devia ter tomado. Vai ficar de castigo. Mas a criança vai acabar ficando de castigo também. Vai ficar fora do peito, vai suspender o aleitamento, idealmente por 28 dias, mas no mínimo por 14, 15 dias. Então, idealmente, 4 semanas sem dar o peito, mas no mínimo 2 semanas. A tríplice viral e a vacina da febre amarela, todas com vírus vivos atenuados, podem ser aplicadas no mesmo dia? Pelo Ministério da Saúde, sim. Pela Sociedade Brasileira de Pediatria, vamos botar um ponto de interrogação aqui. Eles acham que não. Mas digamos que não aplicou no mesmo dia e você quer aplicar as 2. Tem que ter intervalo entre elas? Tem. Se você fez a febre amarela e precisa fazer a tríplice viral e não foi junto, você tem que esperar no mínimo 30 dias se passarem. A mãe de um bebê de 2 meses está preocupada com o aumento dos casos de gripe entre os seus vizinhos e pergunta ao médico da Unidade Básica de Saúde qual a idade mínima que poderia fazer a vacina contra a influenza em seu filho. O médico deve responder que a vacina só pode ser aplicada para crianças com idade mínima de quanto? Vacina para o influenza, para a gripe, mínimo de idade, 6 meses. Letra B de bola. Ana Maria é asmática, vai tomar vacina anual contra a gripe, recomendada por seu médico, e vai vacinar seu filho que tem 6 meses e é saudável. Ela não se importa se tiver que pagar, e aí, está com dinheiro. Sua conduta para a orientação da vacinação do Luciano é a seguinte: como é que eu oriento um lactente a tomar vacina da gripe? A partir de 9 anos, todo mundo pode tomar a vacina da gripe, uma dose anual. 9 anos incompletos, até 8 anos e mais 11 meses e 29 dias, uma dose anual. Mas o primeiro ano que você for tomar a vacina, são 2 doses. Toma hoje, toma daqui a 1 mês. Então, se a criança está tomando desde o primeiro ano de vida, lá com 6 meses ela toma uma dose, daqui a 1 mês ela repete, porque foi o primeiro ano que ela tomou a vacina. No segundo ano já é uma dose por ano. Isso até 9 anos incompletos. Então, está aí essa recomendação, 2 doses até 8 anos, quando é o primeiro ano que toma. E muda também aqui a quantidade da dose. Até 3 anos é um valor, a partir de 3 anos é outro. A partir de 9 anos, sempre uma dose só por ano. Então, nesse caso, a criança vai tomar 2 doses, tem 6 meses, com um intervalo de pelo menos 1 mês, porque é o primeiro ano que está tomando a vacina. Digamos que ela tivesse 5 anos e vai tomar pela primeira vez. São 2 doses. Uma adolescente de 17 anos gestante chegou ao ambulatório para a realização do pré-natal. No seu cartão de imunizações, constava que havia recebido apenas uma dose da tríplice viral e a última dose da dupla foi aos 11 anos. O restante das vacinas com esquemas completos. O que ela tem que tomar agora? Olha só, ela tomou uma dupla com 11, está com 17, mas está grávida. Passaram-se 6 anos. Mais do que 5 anos. Tem que fazer reforço de tétano. Na verdade, como essa questão de 2010, aqui já tinha que ter o DTPA, não só a dupla, né? Porque ela está grávida. Mas a questão que gera dúvida aqui é, vai tomar a dupla de novo? Vai tomar a tríplice viral, que ela teria indicação de tomar 2? Não, porque ela está grávida. Então aqui só vai tomar a dupla, letra B de bola. Um adolescente de 13 anos, morador do Rio de Janeiro, chegou ao ambulatório para atendimento de rotina e vai para o Amazonas. Ele não vai para a Califórnia, garoto, eu vou para a Califórnia. Não, ele vai para o Amazonas. E aí,
ele mostra o cartão de vacina, está completinho. No Rio de Janeiro faz febre amarela? Não faz. Ele vai para o Amazonas, área de risco. Qual é a vacina que ele vai ter que tomar aqui? Ele está com 13 anos. Se ele está com esquema completo, hepatite B não entra. Se ele está com 13 anos e está com esquema completo, reforço de dupla não entra. Porque ele tomou aos 4, 6 anos, a próxima é 14 anos. Está com 13. Vai tomar só a febre amarela. Letra A. Pré-escolar de 5 anos é levado ao posto de saúde para atualização do cartão vacinal. A mãe informa que o paciente apresentou aos 15 meses distúrbio de comportamento de 72 horas e mais crises convulsivas 3 no 5º dia após a aplicação da tríplice bacteriana. Alteração de comportamento duradoura e convulsões. Qual é o quadro aqui? Encefalopatia. Tomou a tríplice bacteriana. O que eu faço com o componente pertussis? Tiro. Ele vai tomar a dupla agora, difteria e tétano. Só que ele tem 5 anos. É a dupla infantil ou de adulto? Até 7 anos incompletos, é a dupla considerada aquele tesão de infantil. Então, letra C. Luan, 32 semanas, pesando 2.300. Quanto tempo após o parto poderá ser administrada a primeira vacina? Se ele tivesse menos de 2 quilos, eu não ia poder vacinar a tuberculose. Eu tenho que esperar. Mas ele tem 2.300. Ele vai seguir o esquema vacinal de todo mundo. Letra A. Nas crianças com alergia grave à proteína do ovo, as vacinas que deveriam ser evitadas são não a tríplice viral, não, mas tem 2 vacinas que são preparadas com o ovo mesmo. São a vacina da influenza e da febre amarela. Essas, para quem tem alergia anafilática, tem choque anafilático, o risco de choque anafilático não pode fazer. Letra B de bola. E a gente vai finalizar relacionando uma coluna com a outra. Essa aula foi mais longa, a gente fez bastante exercício, a próxima é um pouquinho menor, para a gente chegar num ponto certo. Atenuada, inativada, conjugada, recombinante, combinada. Vamos lá. Primeira atenuada. Varicela é atenuada. Beleza. Vamos começar daqui. Influenza é o quê? Inativada. 2. Hepatite B. Recombinante. 4. Tetra. Como diria o Galvão Bueno, é tetra. A tetra é combinada. E a pneumodez é conjugada com proteína. Está aí a resposta. 10 minutinhos para quem está ao vivo. Pratique, revise, tome seu café e daqui a 10 minutos a gente está de volta.